você? Cadê o leite condensado? Bora. Bora, Lucas. Bora. Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Daiana Caldeira. Já trabalho há 9 anos na confeitaria. Quase uma década envolvida nesses docinhos. E agora, trazendo os cursos online para vocês. Esse é o nosso 7º, 8º curso. Esse é o nosso 8º curso, que eu sempre gravo, sempre trago, sempre estou junto com vocês e recebo feedback super positivo de todo mundo que está fazendo, produzindo, comercializando e ganhando dinheiro com os cursos, tá? Muito obrigada! Hoje a gente pensou com muito carinho, eu e minha equipe, mais uma vez, em qual curso a gente traria para vocês. Algo super simples, prático, mas que requer sempre um capricho, porque as dicas faz todo o diferencial de cada receita. Então a gente está falando aqui de brigadeiros gourmet lucrativo. Quem não sabe fazer brigadeiro? Quem nunca fez um brigadeiro? Mas aí que está o segredo de você fazer um brigadeiro perfeito, redondinho, com sabores maravilhosos, que não açucare, que tem uma massa macia. Tudo isso eu vou falar para vocês. Eu vou contar todos os segredos para você fazer aqueles brigadeiros para encher o olho do seu cliente, tá? E para vocês ganharem muito dinheiro. Tá? Nesse momento de pandemia, nesse momento que a gente pensou com muito carinho, o que é que esse pessoal que está em casa, o que é que aquela dona de casa vai poder botar a mão na massa sem precisar investir muito? O que é que ela vai poder fazer nesse momento sem precisar ter um gasto e já começar lucrando? Então a gente pensou em algo simples e que chame realmente atenção. E que você olhe e que enche os olhos, né? Imagina você estar oferecendo para o seu cliente doces brilhantes, doces coloridos, doces saborosos, com texturas, né, maravilhosas que tem que aguçar o paladar do seu cliente, tá? Então, primeiro, eu queria contar um pouquinho para vocês de como eu comecei, apesar de muita gente já saber a minha história, mas tem um pedacinho da minha história que eu não falei ainda, tá? Algumas pessoas sabem que eu me formei em enfermagem, né? Me formei há praticamente... Davi tem 14 anos, Davi tem 13 anos, então eu me formei há 14 anos. E comecei na enfermagem, que não era uma área que eu enchia os olhos, né? Por minha irmã ter me incentivado, ser enfermeira. E eu entrei nessa área da saúde e acabei, junto com a área da saúde, fazendo algumas coisinhas para os meus filhos em casa, né? Sempre querendo fazer um mêsversário, querendo fazer os aniversários deles, querendo fazer aqueles eventos que toda mamãe gosta de fazer. Toda mamãe dá o sangue para poder ver eles felizes, batendo um bolinho, comendo um docinho, reunindo a família. Então foi assim que eu comecei. Querendo fazer com capricho, com pouco dinheiro, com pouco recurso, querendo comemorar todos os momentos em família. Primeiro eu tinha só Davi e logo depois chegou Breno. E aí cada vez mais eu fui aprendendo a fazer mais coisas, fui me dedicando mais e sempre com capricho, sempre buscando melhorar, sempre buscando fazer o melhor. Se era um bolo eu queria fazer melhor, se era um doce eu queria fazer mais redondinho, se era uma sobremesa eu queria fazer ela mais apetitosa para o meu cliente. E assim a gente vai buscando a excelência. Eu sempre digo que todo mundo é capaz, todo mundo consegue se ele se dedicar. Alguns vão ter mais dificuldades, outros vão ter menos dificuldades, mas só depende do quanto que a gente se dedica. Para aquele que tem mais dificuldade, tem que praticar mais. Para aquele que já tem mais habilidade, ele já pega com mais facilidade e começa a fazer. Então assim, o caminho ele pode ser diferente para pessoas diferentes. Mas o destino ele pode ser igual para todo mundo se você não desiste, se você vai e se você vai todos os dias somando. Pense sempre que você não precisa ser melhor que a confeiteira que você conheceu, A, B ou C, mas você precisa sempre ser melhor do que você era ontem. O seu hoje tem que ser melhor do que o hoje de ontem. O que eu faço hoje tem que ser mais caprichado do que eu fiz ontem. E assim que eu olho todos os meus trabalhos, olho todas as minhas fotos, olho o meu Instagram, que é um registro de tudo que eu fiz, e eu sempre vejo que no ano passado o meu brigadeiro era diferente. Sabe? Há 5 anos atrás, o bolo que eu fazia era totalmente diferente. E eu já achava ele lindo, maravilhoso. E eu já recebia muitos elogios dos meus clientes. E eu dizia, gente, como que eles elogiavam esse bolo, se hoje eu estou fazendo esse bolo? Então, assim, eu estava buscando a minha melhora, mesmo que naquele momento do passado, aquele fosse o meu melhor. Então, se hoje aqui esse é o meu melhor, a gente pensa assim, não consigo melhorar, não estou no máximo. Sempre tem o que a gente melhorar. E é isso que eu quero passar para vocês, tá? Porque todo mundo pode. Basta a gente se empenhar o tanto que a gente deseja ter dos nossos resultados. Se você quer um resultado grande, o seu empenho tem que ser grande.
Se você quer um resultado pequeno, seu empenho tem que ser pequeno, tá? Então, assim, eu, junto com a equipe, paramos e pensamos, gente, qual seria o conteúdo que a gente vai trazer nesse momento que você, confeiteira, que quer somar um produto, você, dona de casa, você, empreendedora, que tem a mente de empreender, pode agora começar a fazer sem precisar investir em nada, tá? Eu poderia estar falando de panelas mexedoras, de equipamentos, mas eu vou fazer e vou fazer com vocês aqui com coisinhas simples que você aí tem em casa, sabe? Uma panela simples, claro que eu vou dar uma dica da panela ideal para você atingir um melhor resultado, né? E como você vai ter, como fazer em produção sem precisar ter uma máquina, como você vai ganhar tempo, tudo isso vai estar nesse curso gratuito. Agora preste atenção, porque esse curso são 3 dias muito importantes, onde todas essas dicas vão estar totalmente relacionadas ao sucesso do que você vai fazer, tá? E eu tenho certeza que no final desse curso eu vou ter fotos lindas de pessoas fazendo brigadeiros lindos, uniformes, redondinhos e já tendo feedback e vendendo os produtos. Porque é sempre assim. A gente faz um curso e sempre a gente, no final ainda do primeiro dia, no segundo dia, a gente recebe uma chuva de mensagens de alunas dizendo: já estou vendendo, eu fiz, não deu para quem quis, já estão me procurando, já estou cheia de encomendas. E isso que me deixa feliz de saber que a gente está no caminho certo. Então, assim, quando você fizer, gente, marca a gente, porque para mim, para minha equipe, que não somos poucos, é muita gente que está envolvida em tudo isso, é as meninas do suporte, as meninas da apostila, é o pessoal da equipe de produção, de audiovisual, é o pessoal que me ajuda na cozinha. A gente compartilha esses resultados e quando a gente vê o resultado de tudo que a gente está fazendo, isso motiva a gente já para pensar no próximo curso. E a gente diz: poxa, foi um sucesso. Foi assim com o curso de brownies, foi assim com o curso de tortas lucrativas, foi assim com o curso de bolos regionais, cookies, donuts. Todos os cursos que a gente tem, ao final do primeiro dia a gente já recebe uma chuva de mensagens. E aí a gente já fica pensando qual vai ser o próximo curso, tá certo? O meu Instagram, para quem está me acompanhando por aqui, é Daiana Caldeira Atelier. Quando vocês fizerem, me marquem lá, porque eu vou ficar muito feliz de ver esse resultado e repostar. Como sempre, eu digo que as 100 primeiras postagens ficam no destaque do meu Instagram. Então, as 100 primeiras fotos de resultados a gente deixa lá no destaque, registrado, que são as 100 primeiras alunas ou pessoas que colocaram a mão na massa e tiveram um resultado maravilhoso, tá? Então, vai ficar lá registrado. Dizer para vocês que os grupos, eles ficarão silenciados o tempo todo, para que a gente não se disperse com outras informações. O assunto aqui é brigadeiros gourmet, lucrativos. E perfeitos também, tá? Então o grupo vai estar silenciado, vai ter algum momento do dia que a minha equipe vai avisar lá, que vai abrir o grupo para tirar dúvidas. Nesse momento vocês podem perguntar tudo o que vocês quiserem, que a gente vai responder no grupo, tá? Estamos preparados para isso. Dizer para vocês que tudo que a gente enviar vai ser pelo grupo, os administradores só falam com vocês no grupo. Caso tenham alguma dúvida e não consigam falar com eles, podem procurá-los no privado, tá? As receitas todas de hoje, de terça-feira e de quarta, a gente vai enviar nestes grupos na quinta-feira. Sempre a gente envia à noite, tá? Então tem gente que me manda mensagem na quinta-feira de manhã, não recebi. Vai ser enviado quinta-feira à noite, todas as receitas digitadas, tá bom? Em PDF. Então recebeu lá um PDF, clica e você pode até imprimir e já ficar com essas receitas guardadas, tá? Como sempre, gente, todas as aulas que a gente está dando aqui ficam disponíveis até sexta-feira. Aula de segunda, de terça e de quarta. Vão ficar disponíveis até sexta-feira, meia-noite. Então, você quiser assistir, pode assistir. Mas eu digo para você, se você assistir na íntegra, na hora que eu estiver falando, ou até um pouco depois, hoje a gente liberou a aula agora de manhã, e aí se você assistir de tarde ou de noite, você ainda pode tirar as dúvidas comigo, tá? Então vai ter lá um momento que a gente vai marcar uma live, vai tirar dúvidas e você vai poder tirar essa dúvida. Então assiste as aulas na íntegra, não deixa para depois não ficarem me mandando mensagem pelo direct, pelo WhatsApp, me pedindo as aulas para eu enviar pelo WhatsApp. Eu não consigo fazer isso. Já estou dizendo porque muita gente me pede, envia para mim um PDF no WhatsApp, envia para minha aula. Não consigo fazer isso, é impossível a quantidade de pessoas que me pedem isso. Tudo vai estar no grupo, disponível lá, e vocês vão ter acesso nos grupos, tá bom? Não saiam dos grupos, fiquem atentos.
Vamos fazer coisa linda. Olha a mesa que eu preparei para vocês. Aqui não tem nem um terço do que a gente vai fazer até o último dia. No final vocês vão ver uma mesa muito maior, tá? E deixa eu ver o que eu tenho mais de dúvida para passar. O conteúdo que eu falei para eles já, né? Tem mais alguma coisa para eu passar para eles aqui, Lucas? A receita. E agora vamos cantar a receita. Eu vou cantar a receitinha para vocês, falar dos ingredientes. Vou colocar a mão na massa, vou dar dicas. Peguem papel e caneta, anotem tudo, né? Para depois não ficarem com informações perdidas. E preparem-se para hoje à noite a gente tirar as dúvidas nos grupos, tá? A gente vai avisar que horas que o grupo vai abrir. Se tiver sorteio, gente, se tiver promoção, se a gente lançar alguma coisa, tudo vai ser enviado no grupo. Fiquem ligadinhos que a gente envia lá. E vai ter muita novidade, que a gente está aqui com a equipe pensando em coisas maravilhosas para vocês. Então vai ter muita novidade, tá? Vamos agora para a nossa receita? Antes de começar propriamente com a receita de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre brigadeiro. E a diferença entre os tipos de brigadeiro, tá certo? Um brigadeiro simples é um brigadeiro que leva leite condensado, manteiga ou margarina, mas preferencialmente manteiga, e em alguns momentos também creme de leite e um espessante que pode ser a glucose ou farinha de trigo. Um brigadeiro gourmet, ele já vem com algum ingrediente mais elaborado, como pistache, como um chocolate nobre, um chocolate belga. Então tem algum ingrediente aí que em algum momento vai enriquecer mais esse brigadeiro, tornando ele um brigadeiro gourmet. Um brigadeiro belga já é um brigadeiro que leva ingredientes belga, que normalmente são chocolates belga. Além na massa do brigadeiro a gente levar o próprio chocolate nobre, que preferencialmente ele tem que ser belga para fazer jus ao nome, a gente também usa o granulado e o confeito belga. Normalmente eles vêm, né, da Bélgica, que é um país riquíssimo, que eu já passei um tempo lá, já morei 2 anos lá e tive essa graça. E eles normalmente são chocolates mais elaborados, que demoram mais tempo para serem feitos, né? Eles são mexidos com muito tempo, na verdade é triplicado o tempo que ele é feito, trazendo um sabor, trazendo uma perfeição muito maior esse chocolate. Então ele vai ter aí um pedaço de chocolate belga, um confeito belga, para que se chame de fato brigadeiro belga. O que vai trazer um pouco mais de valor a esse brigadeiro, e você vai ter que também modificar o valor, né? A diferença de um valor de um brigadeiro simples é diferente de um brigadeiro gourmet, diferente de um brigadeiro belga. E aí dentro desses tipos de brigadeiro, a gente tem aí um universo de criações, né? De itens que foram chegando, e tem muita coisa nova também, como o brigadeiro recheado, o brigadeiro licoroso, o brigadeiro explosivo, que ele vem dentro com uma bolinha explosiva de algum licor ou creme que seja mais líquido, e quando você morde, de fato ele explode. Aí vem o brigadeiro colorido, né, que a gente tem uma diversidade de corantes que a gente vai utilizar e vai trazer cor para esse brigadeiro. E nessa brincadeira, tudo isso faz parte dos brigadeiros. A gente trouxe aqui a maioria deles hoje, gourmet, que é o do primeiro dia, que é o que a gente vai ensinar hoje, que é o de ninho. E a nossa receita, ela é gourmet, ele poderia só ser um brigadeiro de ninho com Nutella. Mas como a gente vai colocar chocolate nobre, ele já se torna um brigadeiro gourmet, tá? Amanhã a gente vai trazer também ele gourmet, mas de morango, como eu falei para vocês, com a marula. Só a marula já vai trazer também esse requinte para o nosso brigadeiro. E no último dia a gente vai fazer uma coxinha de brigadeiro, ensinando, né, qual o peso ideal, qual é a técnica que você vai usar para enrolar e essa brincadeira de modificar um pouco o formato do brigadeiro, que chama muito a atenção do seu cliente, tá certo? Então, entendendo essas diferenças, ainda tem um brigadeiro também que a gente lançou, a gente não vai conseguir trazer para vocês no curso gratuito, porque é muito conteúdo, que é o brigadeiro brilhante, aquele que já chega na mesa e encanta o seu cliente. A gente tem ele aqui também, brilhante e licoroso, né? Que são essas opções aqui, o dourado e o vermelhinho, tá? A gente não vai conseguir trazer nesses 3 dias, mas a gente tem uma surpresa para você maravilhosa que a gente vai anunciar ao longo do curso também, certo? Eu vou cantar a receita com os ingredientes de hoje e vou dar algumas dicas para vocês de utensílios
para vocês utilizarem, e de ingredientes também, porque isso é muito importante, a gente ter a qualidade do ingrediente e saber qual a função de cada ingrediente no nosso brigadeiro. O que é que vai deixar ele mais espessante, o que é que vai deixar ele não açucarar, o que é que vai deixar ele mais macio, o que é que vai deixar a cor dele mais forte. Então, tudo isso eu vou falar com vocês agora, tá? Primeiro, vamos começar pelos utensílios. Para fazer um brigadeiro bem feito, a gente precisa de uma panela, que ela pode ser de fundo grosso ou ela pode ser antiaderente. Essa panela é a que a gente encontrou e tem muitas pessoas usando no mercado para recheios e brigadeiros porque ele não gruda. Então, assim, ela não gruda no fundo da panela. Você vai ter aí, quando finalizar o brigadeiro, vocês vão ver quase que limpa a panela. E a gente não tem perda. Se você mexer ele corretamente, você não vai ter ele empelotando, não vai ter ele queimando no fundo, certo? Então, ela é antiaderente. Tem 2 tamanhos dessa panela. Ela é perfeita para isso. Eu só utilizo essa panela ou a panela mexedora, que quando eu quero fazer muitas latas de leite condensado, eu utilizo a panela mexedora, certo? Às vezes também eu, na própria mão, utilizo a panela mexedora, porque eu quero fazer uma quantidade maior e faço na mão, e ela já é mais grossinha. Daí o que vai interferir nisso na panela grossa e na panela fina? Quando a panela é muito fina, você pode queimar o seu brigadeiro. Quando a panela é grossa, ela demora um pouquinho mais, né, de esquentar. Porém, quando ela esquenta, seu brigadeiro ele vai cozinhar mais rápido, fazendo com que ele não fique um puxa, né? Ele vai ficar um brigadeiro mais macio, porque ele vai ficar mais quente e vai cozinhar o seu brigadeiro mais rápido. E esse puxa, ele pode ficar quando? Quando você puxa aquele brigadeiro, ele fica um chiclete, cola no céu da boca, esse tipo de coisa. Esse puxa, ele pode se dar tanto no fogo, que está desproporcional à quantidade do leite condensado que você utiliza, como, por exemplo, eu vou pegar aqui e colocar 5 latas de leite condensado na panela e vou ligar no meu fogo bem baixinho, bem pequenininho. Ele vai demorar tanto para cozinhar, que além de modificar a cor do brigadeiro, ele vai ficar bem escuro, não vai ficar clarinho, eu ainda vou demorar tanto ao ponto dele virar um puxa. Então, eu não quero isso. Se eu tenho uma quantidade pequena de leite condensado, 1, 2 latas, eu uso a boca desse fogo menor. Se eu tenho uma quantidade maior, 3, 4 a 5 latas, eu uso a boca do fogo maior. Sempre proporcional, tá? Para que eu não deixe meu brigadeiro muito tempo no fogo e eu não altere a cor do brigadeiro, não altere a maciez dele, tá? Uma das dicas. A outra dica é utilizar sempre espátula de silicone. Eu utilizava muito uma colher de polietileno, que ela é ideal para isso, que é essa daqui, inclusive grande, porque eu precisava às vezes, né, ter uma distância um pouco maior para na hora que ele salpicar, ele não me queimar. Porém, essa colher de polietileno, além de raspar muito a minha panela, e eu acabo danificando a minha panela, ela não atinge todo o fundo da panela, porque ela é rígida. Então, o que a gente faz? Eu utilizo hoje essa espátula de silicone e sempre tentando pegar toda a lateral da panela. Então, na hora que eu for mexer, eu não vou mexer nela assim, com aquela mão mais molinha, não. Eu vou realmente com firmeza e vou raspando toda a lateral. Vocês vão ver na hora que estiver no fogo, que eu estiver fazendo, e vocês vão estar vendo o movimento que eu vou fazer, sempre raspando todo o fundo e a lateral da panela, certo? Sempre com firmeza, para que a gente não tenha um brigadeiro empelotado. Se você viu que ele está empelotando, você está mexendo e o fogo está muito alto, abaixa o fogo e mexe com um pouquinho mais de vigor, porque ele vai estar sempre uniforme, tá? Uma das coisas é a espátula. O terceiro item que eu utilizo sempre é uma peneirinha para peneirar os ingredientes com mais facilidade. Sempre eu mexo eles antes de ir para o fogo, misturando todos os ingredientes e peneirando. Se for leite em pó, farinha de trigo, se for Nesquik, chocolate, principalmente chocolate que tem um grande teor de cacau, eles têm uma dificuldade muito maior de dissolver. Então, se for acima de 50%, 70% ou cacau em pó alcalino, sempre eu dissolvo ele antes com um pouquinho de leite condensado que tem gordura e dou aquela dissolvida para depois levar ele para a panela, tá certo? Se eu vou fazer uma quantidade muito grande, eu já coloco até na batedeira. Vou fazer 6 latas na minha panela mexedora. Eu coloco na batedeira ou no liquidificador o leite condensado e o ingrediente em pó, bato e depois eu levo para a panela, para não precisar ficar fazendo esse movimento na mão. Quando eu faço 2, 3 latas, eu faço essa mistura na mão e já levo para a panela, certo? Outra dica.
Aqui a gente vai ter os ingredientes que cada um tem a sua função, né? O chocolate, é claro, vai trazer um pouco mais de sabor de chocolate e maciez, né? E é o item que vai trazer aqui nessa receita nossa o nome gourmet para o meu brigadeiro de ninho, certo? O creme de leite, que vai quebrar um pouco o doce do leite condensado. Então eu vou trazer o creme de leite, que eu sempre utilizo leite condensado e creme de leite nas minhas receitas de recheio. E nas de brigadeiro não é diferente, só que a gente vai ter um ponto diferente de brigadeiro. Vou usar um pouquinho de manteiga, que é o que vai trazer um pouco mais de gordura para a minha receita. E lembrando da gordura, eu sempre tento utilizar um creme de leite que tenha um teor maior de gordura. Então, sempre um creme de leite que tenha acima de 20%, entre 17% e 20% de gordura, e não abaixo disso, certo? E mesmo assim, eu utilizo um pouquinho de manteiga. Nessa receita, leite, porque é de leite ninho. Daí, posso usar outro tipo de leite? Pode usar outro tipo de leite, mas já não vai ser um brigadeiro de ninho, vai ser um brigadeiro de leite em pó. Se eu coloco o nome de leite ninho, eu tenho que usar leite ninho, tá certo? Se eu coloco o nome de brigadeiro de leite em pó, você pode usar um CCGL, pode usar um Itambé, aí fica a seu critério. O que você não pode dizer para o seu cliente que é um brigadeiro de ninho e está utilizando um outro tipo de leite em pó na sua receita, tá? E aqui vai a farinha de trigo sem fermento, que é utilizada como espessante. Daí, farinha de trigo, desde quando a gente lançou o curso, teve um curso que a gente lançou e tinha uma receita também que a gente dava como bônus. E levava farinha de trigo e as pessoas sempre questionavam. Por que farinha de trigo? Farinha de trigo, ela funciona como espessante e conservante. E a gente vai utilizar uma quantidade bem pequena da farinha de trigo, certo? Posso substituir por algum outro item? Não gosto da farinha de trigo, gente. Essa quantidade não vai trazer sabor nenhum para a sua receita. Não vai alterar o sabor da sua receita. Mas caso você deseje, pode substituir por glucose de milho, tá? A glucose também não vai deixar o seu brigadeiro açucarar, tá certo? Então, todos esses ingredientes aqui, ó, a gente vai levar para a panela. Normalmente, eu sempre misturo no leite condensado. O leite condensado tá aqui, uma lata de leite condensado, tá? Já tá aqui na panela, ó, uma lata. Qual é o leite condensado que você usa? Eu prefiro usar Moça, Piracanjuba, Italac, deixa eu ver qual é a outra marca, Tirol, que é uma marca muito boa que eu encontrei aqui, utilizei, foi perfeita. E muitas pessoas me disseram que tem na região delas. Não tem em todos os lugares do Brasil, mas você encontra em alguns lugares já Tirol. Essas 4 marcas eu gosto muito de utilizar. Compro sempre que tiver na promoção. E aqui eu tô com Moça, que eu comprei ele, se eu não me engano, foi R$3,99, foi R$4,99. Então eu já compro várias caixas e utilizo. Não tenho preferência só pelo leite Moça, tá? Gente, tá na promoção, no valor legal eu compro. Esses todos são de qualidade. Já utilizei outras marcas de leite condensado, não vou falar o nome aqui, mas que açucararam, que não foram boas para mim. Então eu vou dizer aqui o que eu utilizo. Creme de leite eu gosto muito do CCGL, tanto leite em pó quanto creme de leite para as minhas receitas. Isso se a receita não for de leite ninho, tá bom? Então fica essa dica. Farinha de trigo pode ser qualquer uma, eu utilizo a fina, mas você pode utilizar qualquer uma, sem fermento, tá? E manteiga também, de preferência sem sal. Como a quantidade é muito pequena, se você tiver com sal, também não vai fazer diferença na sua receita, certo? E aqui, vamos lá. Aqui já tem o leite condensado, só o chocolate que eu não falei. O chocolate, gente, é nobre. Esse aqui que eu estou utilizando é da Harald. Utilizo Cical, Harald, Mavalério, todos esses eu utilizo, certo? Mavalério tem mais o fracionado. Mas você pode utilizar qualquer um que seja nobre, que não seja gordura fracionada, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, a farinha de trigo, peneirada, o leite em pó, peneirado. Deixa eu trazer pra cá pro meio, pra vocês enxergarem melhor. Então, aqui coloquei o que tem de pó na panela. E aí vou mexer sempre fora do forno, eu faço essa mexidinha, essa misturinha, para depois levar para o fogo, certo? Aqui a gente está falando de uma receita, tá? No final, no terceiro dia, eu vou falar de rendimento.
quanto que rende cada receita, como que é a validade de cada uma, como que a gente guarda, como que a gente conserva. Tudo isso eu vou falar no terceiro dia, tá? Então, anota aí tudo. Porque a validade, ela vai funcionar para as três receitas, a conservação para as 3 receitas, as dicas de produção para as 3 receitas, tá? Então, aqui, ó, quando eu faço 1, 2, até 3 receitas, eu faço essa misturinha na mão. Se eu estiver fazendo mais, eu já prefiro fazer sempre na batedeira, certo? Agora, aqui, vou acrescentar. Então, depois que eu misturo tudo, eu coloco aqui o creme de leite. Torno misturar e... Eita, olha a bagunça que eu fiz. E levo para o fogo, tá? Continuo a fazer bagunça, que a gente faz mesmo, mas a gente limpa. E deixo aqui só o meu chocolate pra... Como eu tenho uma lata, eu vou colocar na minha boca do fogo menor, certo? Então, sempre eu vou misturar aqui, ó, atingindo todo o fundo da minha panela. Então, eu começo aqui no centro, abro e depois eu volto, ó. Tá vendo que quando eu passo a minha espátula, eu tô limpando, porque se eu passo assim, ó, eu não tô limpando a lateral. Então, eu passo sempre, ó, limpando a lateral dele, ó. Se você coloca uma lata de leite condensado só aqui, coloca nesse fogo alto, ele vai cozinhar tão rápido que você não vai conseguir passar a espátula no fundo tão rapidamente quanto ele está cozinhando. O que vai acontecer de empelotar. Então, e vice-versa. Se eu tiver 3 ou 4 latas de leite condensado, eu vou utilizar aqui, porque senão ele vai demorar tanto de cozinhar que ele vai virar um puxo e vai modificar a cor do brigadeiro, como eu falei para vocês. Então, sempre utilizando a boca do fogo proporcional à quantidade de latas de leite condensado e ao tamanho da panela que você tem, certo? Então agora o brigadeiro ele começou a engrossar, né? Ele começou já a borbulhar, ferver. Esse momento eu preciso mexer realmente com vigor, porque senão ele pode empelotar. Então eu preciso estar atento aqui, sempre limpando todo o fundo da minha panela, certo? Eu vou te mostrar aqui o ponto ideal que você vai tirar ele para enrolar. Então, assim, o cuidado que você tem que ter maior aqui é de mexer bastante. Dai, eu não tenho essa panela, então eu não faço brigadeiro. Claro que você vai fazer na panela que você tiver. Se a panela for com fundo muito fino, você vai ter um cuidado muito maior de estar alisando e limpando todo o fundo da panela com a espátula, como eu falei pra vocês. Aqui ele fica muito melhor, você não tem perda, ele fica todo soltinho. Você não tem trabalho de ficar limpando a panela, areando a panela, ela não gruda, então é muito prático de você fazer. Essa panela você encontra fácil em alguns supermercados grandes, tá? Na internet também vocês encontram fácil. E aí você já deixa ela sempre só para isso. Essa daqui a gente utiliza só para brigadeiros, tá certo? Qual é o tempo ideal para fazer isso, Dai? Eu não gosto de dar o tempo, porque cada marca de leite condensado tem uma quantidade maior de gordura, tem uns que são mais grossinhos, tem uns que são mais líquidos. Então, isso vai alterar muito no seu tempo. E a quantidade que você vai fazer. Eu vou fazer 2 ou 3 latas, também vai alterar. Então, eu sempre gosto de mostrar o ponto para que você reconheça, independente da panela, independente da altura do forno, da boca do fogo, independente do ingrediente que você esteja utilizando, você aprendendo o ponto correto, você vai fazer com qualquer tipo de ingrediente, qualquer tipo de utensílio, tá certo? Ó, nesse momento ele ainda tá aqui, ó, em um ponto de recheio firme. Eu ainda vou mexer até ele atingir o ponto de brigadeiro, tá? Percebam que todo o tempo que eu passo aqui, ó, a espátula, eu limpo toda a lateral da panela. Se eu fizer assim, ó,
eu vou ter aí ele se espalhando. Então, veja que eu limpo ele todo, ó, e trago ele pra junto. Então, aqui eu já tenho o ponto correto do brigadeiro, ó. Ele tá todo soltinho da panela. Eu já passo aqui a espátula, ó. Eu já tenho, sempre vendo o fundo. Ele não volta. Eu tiro ele, ó. Ele já tem um ponto aqui de brigadeiro. E aí, quando a gente chega no ponto correto, eu vou desligar o fogo. E vou acrescentar aqui, já com o fogo desligado, o chocolate. E vou misturar até o chocolate derreter, tá? Como ele vai estar quente. Eu sempre coloco o chocolate depois que atinge o ponto correto do meu brigadeiro. E aqui eu misturo. Pode ser o chocolate preto, o chocolate branco, sempre eu coloco no final, tá? E sempre tem que ser o chocolate nobre, tá, gente? Não é gordura hidrogenada, não é fracionado, é o chocolate nobre. Daí, se eu não colocar o chocolate, vai acontecer o quê? Vai ser um brigadeiro de ninho com Nutella. Não vai ser um brigadeiro gourmet, certo? Prontinho. Agora eu vou pegar e levar esse brigadeiro para o plástico filme já, para ele ficar armazenado corretamente para eu enrolar ele amanhã. A massa que a gente vai fazer hoje, como eu disse para vocês, ela já tá pronta. Então aqui, ó, no plásticozinho filme, eu coloco essa massa. Olha que massa maravilhosa. Certo? Super cremosa. A gente chega no ponto mais rápido por causa da farinha de trigo. Como eu disse, ela é espessante e conservante também, tá? O chocolate vai me trazer aí esse sabor mais apurado do chocolate, gourmetizar o meu doce. Aqui eu já fecho aqui também. E já deixo ele aqui guardadinho, ó, pra utilizar amanhã. Dá pra fazer hoje? Dá sim, mas eu sempre gosto de esperar de um dia pro outro, porque ele fica melhor de enrolar, fica mais firme. Então, eu já tenho aqui a massa, ó, que eu fiz ontem, tá? Então, essa massa que a gente vai enrolar e essa a gente vai deixar descansar. E aqui eu já coloco o meu nome, o nome do brigadeiro. E coloco também a data que eu fiz, para saber, caso eu queira guardar. A gente vai falar de conservação, vai falar de validade, vai falar de acondicionamento, congelamento de massa, de tudo, no último dia, no terceiro dia, que é quarta-feira, tá certo? Então, vamos aqui enrolar esse. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a padronização dos brigadeiros. Como que a gente vai enrolar, qual o tamanho ideal, qual o tipo de forminha ideal, quais são as dicas que a gente tem para ele ficar redondinho, não ficar muito açucarado, não ficar com muito leite em pó em cima, tá certo? Peguem essas dicas aí, tá? Vamos falar de forminha primeiro. As forminhas de brigadeiros gourmet, normalmente elas são essas marrons por dentro e por fora. Por que, Dai? Elas são essas marrom. Elas soltam fácil, então elas já não são a forminha que amassam com facilidade. E elas deixam o nosso brigadeiro mais rico, tá? Então, assim, daí eu só tenho forminha rosa com dentro branca. Pode utilizar, eu já utilizei muito também. Eu incremento um pouco mais na embalagem, coloco essa forminha branca e dá pra utilizar. Porém, ele fica muito mais rico e já dá uma característica de brigadeiro gourmet quando a gente tem a forminha com ambas as cores, dentro e fora, na mesma cor, tá? Então, eu tenho aqui 3 tipos de tamanho. Tem o número 5, que é o menorzinho. Tem o número 4, que é esse aqui que eu vou abrir. E tem o número 3. 5, 4 e 3.
5, 4 e 3. Trouxe os 3 tamanhos para vocês verem. Normalmente tem elas da Mago e da Confesta. Essas duas marcas vocês encontram com facilidade. Olha aqui, essa daqui é a número 5. Deixa eu só... Essa daqui, ó, é a número 5, pequenininha. Essa daqui é a número 4, maior. E essa daqui é a número 3, bem maior. Normalmente eu utilizo essa daqui para brigadeiros de tamanho de 15 gramas. Então, 15 gramas eu utilizo essa. Dá para utilizar 16 gramas, ele também fica bom, tá? Mas o padrão que a gente utiliza é 15 gramas, 18 e 20 gramas. Então, eu comercializo com 15 gramas esse daqui. Quando a gente vai para 20 gramas, a gente já utiliza a forminha de número 4, tá? Para 20 gramas. Essa daqui também dá para utilizar nas coxinhas. Você pode utilizar tanto essa para coxinha, quanto essa, dependendo do tamanho da sua coxinha, que é a de número 3, certo? Então, aqui a gente vai agora enrolar. Deixa eu tirar aqui o leite, tá? Então, eu vou abrir as minhas forminhas. Já vou deixar elas todas. Então, até para você soltar as forminhas, essas aqui, elas são mais fáceis. E aí, eu já vou deixar elas soltinhas aqui, tá? Quantas forminhas eu vou precisar abrir? Você sempre vai pesar a sua massa e sabendo que você vai utilizar 15 gramas. Deixa eu fazer aqui para vocês verem. A gente já vai soltar a quantidade certinha de forminha. Então, eu tenho aqui, ó, 467 gramas. Divide por 15 aí para mim, por favor, Lucas. 467 dividido por 15. Gente, vamos acabar com aquele negocinho de assoprar, tá? 31,13. 31,13. Então, vai dar uma média de 30 brigadeiros de 15 gramas. A minha receita vai dar 30 brigadeiros de 15 gramas. Esse é o que a gente vai provar, que a gente vai comer, né? Então, esse quebradinho eu já posso deixar. E a gente faz uma média de 30 brigadeiros por receita. Vou separar logo aqui ela já vem assim, ó. Então, você pega ali, ó, 3 pedacinhos desse, vai ser o equivalente a 30. E aí, já abre todos eles, tá? Passa o dedinho em cima. Até na hora de soltar, vocês podem ver que ele é mais fácil de soltar do que os outros. E eles continuam no mesmo formato. Então, já vou deixar todos eles aqui. Coloco só a pontinha do dedo assim na ponta, ó. Chego pra dentro e ele já solta sozinho, ó. A pontinha do dedo aqui, ó. Ó, a pontinha. Dá pra dar um close aí, pra eu poder passar pra eles, Lucas, essa dica? Ó, pega a pontinha do meu dedo aqui, ó. Eu tô com a unha grande porque a gente tá gravando o curso aqui. Eu não estou na produção, certo, gente? Não estou produzindo brigadeiros para venda, para comercializar. Por enquanto a gente está só com os cursos, apesar dos pedidos aqui na cidade de Rio Real. Quem é de Rio Real que estiver me assistindo aí, um cheiro para vocês, pelo carinho. Todo mundo perguntando quando é que a gente vai abrir as vendas aqui. Mas por enquanto eu ainda não estou conseguindo produzir os cursos, me dedicar aos meus pequenos e abrir. Então eu vou mostrar aqui só mais uma vez, ó. Pego a pontinha do meu dedo aqui, ó. Só essa pontinha que eu já passo aqui, eu já solto, tá vendo? Ó. Então, isso aqui, ó. Venho aqui, puxo a forminha, já tirei. Vou fazer mais uma vez pra vocês verem com mais um aqui, ó. Peguei aqui, com a pontinha do dedo aqui, ó. E dou uma puxadinha aqui, já tirei. Aqui vieram duas, novamente, já tirei. Tá? Então, essa é a dica. Deu pra pegar aí? Em cima? Show! Então, aqui a gente tem... Deixa eu ver se tem 2 aqui. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Fechou 30 brigadeiros, tá? Já tô com a forminha aqui.
vou pesar o tamanho dos meus brigadeiros. Então aqui sempre eu gosto. Vou colocar a luva, como eu falei, tô com uma unha grande, para enrolar os brigadeiros. Vejam que quando a gente tira aqui, ó, a gente não tem perda nenhuma dos brigadeiros, tá? Quando a gente deixa a massa descansar de um dia para o outro, a gente não tem perda nenhuma. E aqui eu já vou colocar o meu brigadeiro. Então sempre precisa colocar luva para enrolar o brigadeiro? Não, gente, não precisa colocar luva para pegar em nada de confeitaria, em nenhum ingrediente. Até se você quiser botar a mão na massa do bolo, não precisa. Porém, você tem que lavar o tempo todo as suas mãos e estar com as unhas cortadas, né? Não tá com esmalte, com nada disso, para que isso tudo não se misture com a sua receita. Então, sempre que você tiver tendo esses cuidados, você vai lá, lava a mão, que é a melhor forma de você trabalhar com comida. Ah, Dai, tô pegando aqui, no caso, tô pegando no celular e pego no equipamento e às vezes tô gravando, tô com a unha grande porque eu vou sair no final de semana, a gente é filha de Deus também e quer se cuidar, quer estar bonita. Às vezes tem um evento no final de semana e não pode estar com a unha grande. Faz a sua unha, fica com ela grande, coloca a luva e trabalha do mesmo jeito. Você vai estar linda, satisfeita e vai estar produzindo coisas maravilhosas, tá? Então eu vou colocar aqui a minha luva, porque para enrolar o brigadeiro também facilita, tá? Se você quiser utilizar. Quando eu estou com as unhas cortadas e quero fazer o meu brigadeiro, eu gosto de utilizar essa gordura vegetal da Iceberg Chef, tá? Eles mandam assim, num potinho já, que é super prático, eu adoro, porque eu boto só um pouquinho, passo na minha mão e enrolo. Posso enrolar com manteiga, posso enrolar com água, tem gente que enrola com vários tipos de produto, certo? Normalmente, quando eu não uso luva, eu uso um pouquinho de manteiga na mão e enrolo do mesmo jeito. Fica maravilhoso. Então, aqui eu não vou utilizar. A Nutella eu vou deixar aqui pra gente depois fazer o toque final, né, da cobertura. Aqui eu tô com leite em pó, já guardadinho, vou colocar aqui. Normalmente eu coloco num potinho, numa assadeira maior, porque a quantidade sempre é maior, ou num prato maior, né, que fica mais aberto. Eu coloquei aqui para vocês verem que é transparente esse pote, que fica mais fácil, tá? Gente, essa peneirinha você encontra em lojas de confeitaria também. Ela é utilizada para tirar o excesso do açúcar ou do leite em pó. Então você coloca aqui dentro, faz isso aqui, ó, ele fica mais redondinho e tira todo o excesso, você coloca na forminha, tá? Então aqui coloquei um pouquinho só de gordura, só para poder tirar aqui o brigadeiro. E para ele não grudar na minha balança. Então, zerei a balança aqui, sempre atento para estar em gramas, tá? Porque às vezes ele não está em gramas. E eu vou já separar aqui, ó, o equivalente a 15 gramas, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui a textura desse brigadeiro, a textura dessa massa. Vou pegar até uma quantidade maior pra vocês verem, ó. Eu fiz ontem. Olha que maravilha. Então você tem aqui um brigadeiro cremoso, ele não açucara. Tá? Uma massa super macia. Firme, você não vai ter aquele brigadeiro perdendo formato na forminha, você coloca, ele vai para um lado, você tenta colocar e quando você pega com a mão ele deforma, não, ele vai estar sempre firme e a gente vai utilizar aqui. Então aqui, ó, eu vou colocar aqui 15 gramas, 12. Normalmente, para ter mais praticidade, eu, em vez de colocar de um em um e tirar o peso, eu vou colocando sempre somando. 15, aí eu já somo aqui mais 15, 30. Já coloco aqui 30, já somo aqui 45. Já vou, até para encher a base toda da minha balança. 45, 60, 75, tá? Isso aqui são dicasinhas que fazem toda a diferença. Porque imagine se cada hora que eu botasse uma massinha aqui de 15, eu fosse, tirasse e colocasse em outro lugar. Botasse aqui em um e colocasse. Esse movimento que eu faço de tirar e colocar,
Por menor que seja, quando a gente trabalha em escala de 50, de 100, de 200 brigadeiros, eu tenho 200 brigadeiros para entregar hoje, cada movimento desse que você deixa de fazer vai fazer diferença no final, no tempo que você enrola os brigadeiros, tá? Então aqui, ó, 75, pro final, 90. Já tô com 6 aqui. Ao invés de pesar tudo e colocar na assadeira em algum lugar, né, que eu posso colocar, vamos supor, aqui, eu passo um pouquinho aqui de manteiga, ou boto plástico filme e vou jogando tudo aqui. Eu prefiro, até para eles não ficarem todos expostos ali, fazer aqui de 6 em 6, de 5 em 5, colocar e já ir desenformando. Então aqui, ó, dou uma amassadinha de leve para ativar a gordura, enrolo meu brigadeiro e já coloco, dou 3 amassadinhas de leve, enrolo e já, de novo. Eu também não gosto de colocar muitos e deixar ali antes de enrolar, porque todos eles, quanto tempo você vai deixando, ele vai secando. E quando ele seca, já fica mais difícil de pegar o açúcar, o granulado, o leite em pó, ó. Apertei, dei 3 apertadinhas, dei a enroladinha. Ah, daí precisa passar alguma coisa na luva? Não precisa, eu passei só a primeira vez. E aqui eu já enrolo tudo, que a própria gordura do brigadeiro, que eu coloquei, que já vai ser solta lá do creme de leite que a gente colocou. Lembra o creme de leite com alto teor de gordura, aquele pouquinho de manteiga que a gente colocou? Isso aí já vai ser suficiente para eu ter um brigadeiro super cremoso, tá? Com teor de gordura suficiente e a gente enrolar aqui, ó. E aí eu já tenho aqui e aqui eu vou sempre pegar ele com toda a delicadeza, sabe? Tirei o excesso do açúcar. Olha aqui meu brigadeiro perfeito, redondinho. E essa peneirinha, ele vai te ajudar a deixar ele mais redondinho ainda, certo? Quando a gente trabalha sozinha, aí você tem a opção de fazer isso e colocar lá, ó. Isso que vai te dar uma padronização do seu brigadeiro. Você tem a opção de fazer uma quantidade maior. Uma quantidade maior. E já meter logo a mão na massa. Ou se você estiver trabalhando com alguém, você vai fazendo, a pessoa vai tirando. Você vai fazendo, a pessoa vai tirando. E aí você não precisa ficar limpando as mãos também de uma massa para outra. Ó. Tá? Bem uniforme, bem lisinho. Isso vai lhe dar uma padronização perfeita no seu brigadeiro. Te fazendo atingir um resultado, gente, que as pessoas vão olhar e vão sentir vontade de realmente de comer o seu brigadeiro, certo? Vamos novamente. Passei o paninho aqui, já vou tirar aqui novamente, tá? Precisa lavar a mão, tirar a luva? Não, não precisa. Aquela quantidade de leite em pó que ficou na sua luva foi pouquinha, 30. Como eu te disse, a própria gordura do brigadeiro já ativa. Você passa a mão num paninho de prato, já tira. 45. E aí vai para 60. Eu tenho dificuldade de fazer conta. 15, 30, 45, 60, 75, 90. Tem dificuldade, faz de um em um, bota lá 15. Ou então você anota, com o tempo você vai ver que na segunda vez que você fizer na primeira, você já tá sabendo aí esses múltiplos de 15. Mas se tiver dificuldade, você faz de 15 em 15, tá? Olha aí. 3 amassadinhas, ativou a gordura, enrolou. A mesma coisa. Daí vou fazer 200 brigadeiros, 250, 300. Pega uma assadeira, trabalha sempre assim, gente. Aumentou a quantidade, aumentou o tamanho da assadeira, já aumentou tudo e já faz uma escala grande. Você vai ver como você vai conseguir produzir 300, 400, 500 brigadeiros com muita facilidade e vai realmente ganhar dinheiro. Porque quando a gente pensa em empreender, quando a gente pensa em vender em quantidade, escalar algum produto, a gente tem que aumentar tudo.
Isso se chama logística. Não adianta eu querer fazer uma quantidade maior de brigadeiro se eu tenho só uma panela pequena. Aí você vai ter que ter 3, 4 panelas, você vai ter que ter uma assadeira maior para você já espalhar o leite aqui, já colocar tudo. Vai precisar de um ajudante, né? Você consegue trabalhar sozinha? Consegue, porque a maioria das vendas e das encomendas, elas se dão no final de semana, a partir de quinta, sexta e sábado que a gente começa a entregar. A maioria. Você vai ter uma quantidade pequena na segunda, na terça e na quarta, mas sempre a maioria é no final de semana, não é isso? Aí o que acontece? Você já pode adiantar tudo isso na segunda. Você já pode fazer a massa, deixar congelada na segunda, você já pode deixar ela na geladeira, a gente vai falar de validade no último dia. Você já pode deixar todos os ingredientes pesados, as receitas guardadas, então tudo isso você já adianta para no dia você só enrolar, tá? A gente vai falar também sobre isso no último dia. Eu acho que o último dia ele tá tão rico que as dicas que eu vou dar na quarta-feira é tão rica para tudo, para a primeira, segunda e terceira aula, e para você realmente conseguir fazer uma quantidade grande de brigadeiros sem se acabar, sem morrer, sem no final do dia estar dizendo, eu não aguento, não quero essa vida. Você vai fazer com prazer, porque você vai ver a produção crescendo, vai ver o dinheiro entrando, vai ver o trabalho acontecendo, mas você vai ter um retorno e não vai se cansar tanto, certo? Então pega essas dicas, fica comigo até o terceiro dia, não esquece. E além de aprender as receitas, você vai aprender tudo que precisa saber. A gente vai falar também sobre corantes que a gente utiliza, tá? Quais são os corantes ideais, quando utilizar cada tipo de corante. Olha a diferença só, deixa eu mostrar para vocês a diferença do brigadeiro. Quando ele finaliza aqui, que você tira, eu vou tirar aqui, ó. Quando a gente não tem o capricho de fazer um detalhe. E vou colocar aqui. Olha a diferença desse brigadeiro que eu tirei aqui, sem o cuidado de tirar o excesso do leite condensado, tá? Olha aqui. E o que eu tirei o excesso do leite condensado. Dá para pegar aí esse detalhe? Olha só. Aqui eu tenho ele, que passei na peneira, que é um item super importante, tirei o excesso. E aqui eu tenho ele sem tirar o excesso do leite em pó. Quando eu finalizar essa receita, gente, eu não tenho panela para lavar. Eu não tenho nada para limpar. Eu tirei aqui, ó, terminei, finalizei aqui. Eu só vou chegar esse plástico e jogar fora. Então eu não tenho colherinha, que eu fique pegando a colherinha aqui, ó. Tem receita que a gente precisa tirar de colherinha, aí a gente já suja a colher. Tem receita que a gente precisa tirar em quantidade e colocar numa assadeira. Eu terminei, coloquei na forminha, entreguei pro meu cliente, acabou. Nem a cozinha eu não preciso limpar. Então, essas dicasinhas, elas são super importantes para você, além de trabalhar com qualidade. E no final, tá feliz e não triste com o trabalho infinito que vai estar na sua cozinha, certo? Isso é super importante também, a gente trabalhar de forma organizada e prática, tá? Então, gente, finalizamos aqui os 31 brigadeiros. Tinha dado quanta conta que você falou? 31,13. Olha o 13 aqui, ó. A gente não perde nada, não tem desperdício na panela, não tem desperdício na forma. O que ficou aqui foi só o plástico e as contas que a gente fez foi que iam render 31 brigadeiros,3. Aqui tem 31 brigadeiros e esse pouquinho aqui, ó, é o 13. Então agora vamos colocar a Nutella, certo? A Nutella você pode colocar em diversos bicos. Aqui a gente tem o bico da Mago, número 20, que eu vou fazer as rosetinhas. Ou roseta ou a pitanga. A pitanguinha, ela vem assim, ó. Você vai pitangar a Nutella.
E com o próprio bico, vou encher mais um pouquinho aqui já, ó. Colocar aqui já, encher mais um pouco, já deixar pronto aqui o saco. E com o próprio bico, eu já vou fazer o furo. Eu posso fazer o furo com a esteca ou com algo para facilitar? Pode sim. Só que eu prefiro fazer com o bico porque ele já me dá uma firmeza maior. Então, ó. Aqui tô com a minha Nutella. E eu vou fazer o seguinte, vou pegar um paninho. Tem Perflex aqui, Thay? Deixa eu ver se a gente tem um Perflex aqui, que é o que eu gosto. Prontinho. Vou umedecer o meu Perflex, tá? Com esse Perflex úmido é o que eu vou limpar o bico da Nutella. Então aqui, ó, coloquei a minha Nutella aqui. Foca aqui pra gente. Eu vou introduzir o bico dentro do meu brigadeiro. Não vou apertar quando ele estiver dentro, porque senão ele vai estourar o brigadeiro. E quando eu for saindo, eu dou uma apertadinha e tiro a roseta. Então, ó, furei o brigadeiro. Quando eu apertar aqui, gente, preste atenção, ó. Eu levanto ele e faço a roseta, tá vendo? A roseta não, vírgula, a pitanga, desculpa, ó. Então aqui eu vou furar, sempre limpa o bico, para não correr o risco de você sujar o seu brigadeiro, ó. Enfiei lá dentro, aperto, aperto, vou saindo, saindo, saindo e pitanguei, ó. Limpei. Se você não limpar, vai acabar você sujando o seu brigadeiro. Enfio lá dentro e vou apertando e faço a pitanga. Eu posso fazer de outro jeito? Pode. Só que se você fizer muito leve, já furar antes, se você não colocar lá dentro, na hora que você for tirar a sua Nutella, corre o risco de sair junto à pitanga. Então, dessa forma, eu tenho a garantia de que eu tô encostando a Nutella e ela tá grudando no brigadeiro, ó. Limpo e vou continuando a fazer isso com todos. Só tenha um cuidado para que você não aperte a manga de confeitar dentro do brigadeiro, fazendo com que ele estoure, tá certo? Vai. Então, finalizamos agora a nossa primeira aula. Me marquem no que vocês fizerem. Quero ver docinhos perfeitos, padronizados, deliciosos. Marca dentro também, parte para vocês mostrarem a textura para o cliente de vocês. Coloca lá, Daiana Caldeira Ateliê, que eu vou repostar. E vou ficar muito feliz com o resultado de tudo isso. Como vocês sabem, sempre a gente traz um conteúdo gratuito para atingir muitas pessoas, para muitas pessoas que não têm condição ou que querem começar na confeitaria, já começar produzindo e vendendo com essas aulas que a gente está fazendo. Mas sempre tem um curso completo que a gente entrega tudo no curso completo. Todas as receitas, todas as técnicas, inclusive as aulas todas que a gente faz aqui ficam gravadas para quem adquiriu o curso completo. Amanhã eu vou falar sobre isso. O valor é simbólico, gente. É um valor simbólico só para a gente manter toda a equipe que a gente tem, a estrutura física e continuar produzindo para vocês. Então o valor realmente ele é simbólico e vocês vão poder guardar para o resto da vida o curso completo, tá? Amanhã eu vou falar de todos os bônus, do conteúdo completo da apostila, das novidades que a gente tem que nenhum curso de brigadeiros gourmet no mercado, vocês vão encontrar tudo que eu vou trazer de novo para vocês aqui, tá? Tudo isso eu vou falar amanhã, então se preparem, me marquem. São 3 dias. A gente vai ter hoje também nos grupos a tirada de dúvidas. Então fica ligadinho no horário que a gente vai tirar dúvidas, tá certo? Para vocês tirarem todas as dúvidas e não ficar com dúvida nenhuma sobre os brigadeiros, tá? Espero vocês. Muito obrigada. Um beijo. Até amanhã. Tchauzinho. Então, galerinha, amanhã nós vamos ensinar como fazer o brigadeiro de morango licoroso. Vamos falar das pipetas, como você comprar, valor, como preencher, como servir, como enrolar os brigadeiros. Vamos falar também das opções de carimbos que estão disponíveis no mercado hoje. Tudo isso para você fazer esses brigadeiros maravilhosos, tá bom? Espero vocês na aula de amanhã. Beijo!